Oi, eu sou Courtney Walsh. 34 anos, Pittsburgh, Pensilvânia. Sexta-feira à noite, apartamento em Shadyside, Travis Keller. O cara com quem morei por 9 anos. Sem anel, sem casamento, e ele fez uma festa completa de liberdade. Alto-falantes bombando, amigos gritando, champanhe estourando. Ele me entregou uma mala, $50 em dinheiro, e literalmente me empurrou para fora enquanto todo mundo vibrava. Finalmente solteiro de novo. Entrei na única coisa que ainda estava no meu nome, o velho Honda Civic 2008 da minha avó, e dirigi sob chuva congelante até a casa dos meus pais em Mount Lebanon. 2 da manhã. Eu encharcada, batendo na porta. Meu pai, Gerald Walsh, abriu só o suficiente para me ver pingando na varanda. Você é uma mulher adulta. Escolheu essa vida. Agora lide com isso. Minha mãe, Diane, atrás dele, braços cruzados, muda. Minha irmã Melanie se inclinou e cuspiu. Aqui não é motel de caridade, Courtney. A porta bateu. O trinco girou. Fiquei ali na neve, dentes batendo, fuçando o bolso do casaco por qualquer coisa. Meus dedos esbarraram em um cartão de débito prateado arranhado. A vovó Eleanor Nora Walsh tinha me dado 16 anos atrás com um bilhetinho: só quando você realmente não tiver mais ninguém. Com amor. Eu ri entre lágrimas congeladas, achando que talvez tivesse uns $20 para um quarto barato. Na manhã seguinte, enfiei o cartão no caixa eletrônico da agência Fifth na MC Knight Road. O atendente olhou para a tela, ficou branco como papel e disse: Senhorita Walsh, por favor, venha para minha sala agora. Entrei. Ele virou o monitor para mim. Eu perdi o ar. Você já foi expulsa pelas pessoas que deveriam te amar incondicionalmente? Comenta aí, eu leio cada palavra. A parte 2 sai amanhã. Você não está pronta para o que aquele cartão realmente guardava. O para-brisa era uma placa de gelo quando acordei dura e tremendo no banco da frente do velho Civic da vovó, estacionado atrás do Walmart na MC Knight Road. Meu celular marcava 6 horas e 47,6% de bateria. Um pontinho de sinal e uma única pessoa que talvez ainda atendesse. Liguei pro Mason, 26 anos, ainda morando no porão da casa dos meus pais, trabalhando meio período numa loja de autopeças em Cranberry Township. Ele atendeu no terceiro toque, voz pesada de sono. Corte, nem são 7 horas. Tô sem gasolina e trancada pra fora. Pode vir me buscar, por favor? Uma pausa longa, depois um suspiro. Tá, 20 minutos. Ele chegou na Silverado detonada, me olhou tremendo com as mesmas roupas da noite anterior e não fez perguntas. Entrei, o aquecedor no máximo, e apontei para a agência do Fifth na Babcock Boulevard, uns 6 quilômetros dali. Não contei porque íamos ao banco. Eu só precisava ver se o cartão da vovó ainda funcionava. Dentro, o saguão cheirava a café queimado e água sanitária. Fui direto ao balcão e deslizei o cartão prateado arranhado. O nome nele dizia: Eleanor N. Walsh Trash Access. O Sr. Donovan, homem magro, óculos de aro fino, crachá gasto, pegou o cartão. Passou uma vez, franziu a testa, passou de novo. A cor sumiu do rosto dele tão rápido que achei que fosse desmaiar. Senhorita Walsh. A voz dele falhou. Pode vir comigo, por favor? Ele me levou além da fila dos caixas até um pequeno escritório privado. Mason ficou na sala de espera, mexendo no celular, as botas esticadas como se tivesse o dia inteiro. A porta não chegou a fechar completamente atrás de nós. O Sr. Donovan fechou a persiana, sentou-se e virou o monitor na minha direção. O saldo mostrava 78.412.719 mais 63, e subindo em tempo real com os dividendos da madrugada. Eu fiquei olhando. Minha boca secou. Meu coração bateu tão forte contra as costelas que eu senti na garganta. Ele falou devagar, como se eu fosse uma criança ou alguém prestes a fugir. Em 1997, sua avó comprou 45.000 ações da Amazon.com por cerca de $3 cada, ajustado após o split. Ela colocou toda a posição em um trust revogável, com você como única beneficiária ao completar 18 anos. Juros, dividendos e todos os ganhos vêm se acumulando por mais de 25 anos, sem nenhum toque.
Este cartão de débito está ligado a uma conta de liquidez abastecida diretamente pelo Trust. Ele nunca foi usado até hoje. Eu não conseguia falar. Só olhava para aquele número. Atrás da porta meio fechada, Mason tinha parado de rolar o feed. Agora estava de pé, celular abaixado, o ouvido inclinado para a fresta. Eu vi seu reflexo no vidro de um certificado bancário emoldurado na parede, olhos arregalados, boca entreaberta. O Sr. Donovan continuou, num tom baixo. Ninguém mais tem acesso, nem seus pais, nem qualquer irmão. A lei da Pensilvânia e a redação do Trust são a prova de ferro. O principal fica trancado até você completar 55 anos, mas a conta de liquidez é renovada todo mês. Você poderia sacar até $500.000 hoje sem acionar nenhum evento fiscal ou notificação. A mão do Mason se moveu devagar até o bolso. Ele puxou o celular, os polegares voando na tela. Depois caminhou em direção à placa do banheiro, cabeça baixa, ombros rígidos. Eu finalmente consegui falar. Alguém mais pode ver esse saldo? Só com seu consentimento por escrito ou uma ordem judicial assinada por você. O Trust foi estruturado assim de propósito. Assenti, entorpecida. O Sr. Donovan imprimiu uma única folha, apenas o saldo, sem mais detalhes, e a colocou dentro de um envelope. Leve isto a qualquer consultor de patrimônio privado em quem você confie. E, senhorita Walsh, cuidado com quem você conta. Saí andando com pernas que nem pareciam minhas. Mason já tinha sumido. A caminhonete dele não estava no estacionamento. Fiquei parada no frio, o envelope no bolso, olhando para o espaço vazio onde ele estava estacionado 10 minutos antes. Meu irmão mais novo tinha ouvido tudo. Peguei um Uber direto do estacionamento do banco até o One Oxford Center, no centro. O escritório de Alexander Cohen ficava no 22º andar, todo de vidro, aço e dinheiro silencioso. A assistente dele me deixou entrar na hora. O próprio Cohen devia ter uns 60 anos, barba grisalha, terno caro, sem gravata. Ele apertou minha mão, apontou para a cadeira de couro à frente da mesa e não perdeu tempo com conversa fiada. Puxei o arquivo do Trust no momento em que o Fife Verde sinalizou a primeira tentativa de saque em 25 anos, disse ele, deslizando uma pasta grossa na minha direção. Sua avó era minha cliente. Ela foi impecável, Courtney. Cláusulas de proteção total, irretratável, contra desperdício, cláusula de não contestação, tudo. Os tribunais da Pensilvânia já confirmaram isso 3 vezes. Engoli seco. 3 vezes? Ele assentiu uma única vez. Seus pais entraram com petições em 2002, 2008 e novamente em 2014, alegando que Eleanor não tinha capacidade quando assinou. Cada juiz rejeitou os casos em semanas. Os prontuários médicos do UPMC Shadyside eram incontestáveis. Sua avó estava lúcida até o dia em que morreu. Meu estômago revirou. Ele continuou. Depois da última rejeição, seu pai tentou mais uma coisa, entrou com um pedido de tutela sobre você, alegando pessoalmente que você era financeiramente imatura. O juiz literalmente riu na cara dele e encerrou o caso. Eu olhei para a pasta como se ela pudesse me morder. Cohen se inclinou para a frente. O resumo é simples: ninguém toca um centavo sem a sua assinatura. Nem seus pais, nem qualquer irmão, nem um futuro cônjuge. O Trust dizia isso em letras maiúsculas. Meu celular começou a vibrar sem parar no bolso. Tirei ele. 27 mensagens não lidas, todas do Mason. Volte para casa agora. Mãe e pai precisam falar com você. É importante. Por favor. Onde você está? Levantei os olhos para o Cohen. Ele arqueou a sobrancelha. Tudo bem? Acho que minha família acabou de descobrir. Ele soltou o ar pelo nariz. Então você provavelmente deveria decidir quanto quer que eles saibam. Saí do escritório 20 minutos depois, segurando um pequeno pendrive com todos os processos judiciais já movidos contra o Trust. A descida no elevador parecia uma queda livre. Quando cheguei em Mount Lebanon, a luz da varanda estava acesa e a porta da frente estava entreaberta, algo que nunca acontecia na nossa casa. Empurrei mais. Minha mãe veio correndo antes que eu cruzasse o batente, braços ao redor do meu pescoço, lágrimas encharcando meu ombro. Oh, querida, estávamos tão preocupados.
Por que não ligou? Meu pai apareceu atrás dela, olhos vermelhos, voz baixa. Dissemos coisas horríveis ontem. Estávamos assustados e com raiva. Entre, querida. Por favor. Melanie estava ao pé da escada, de calça de yoga e maquiagem perfeita, braços abertos como se fossemos melhores amigas que não se viam há anos. Eu me sinto péssima. Vamos só deixar isso pra trás, tá? Eles me guiaram até a sala como se eu fosse feita de vidro. Café fresquinho na mesa, meu muffin de mirtilo favorito, ainda quente. Minha mãe continuava tocando meu braço, meu cabelo, como se precisasse se certificar de que eu era real. Meu pai sentou-se à minha frente, mãos entrelaçadas. Mason nos contou tudo, no banco. Courtney, não fazíamos ideia de que a vovó Nora tinha feito algo tão grande por você. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço. Todos esses anos achamos que ela tinha gasto tudo com contas médicas. Estávamos errados. Melanie se aproximou no sofá. Somos família. A gente fica junto, não importa o que. Certo? Meu pai puxou uma pasta parda e tirou um grosso maço de papéis com lombada azul. Colocou com cuidado na minha frente. Pedimos ao nosso advogado para preparar isso hoje, disse ele, voz calma, quase carinhosa. É uma procuração limitada, só para as contas financeiras. Você continua 100% dona, mas deixa a gente ajudar a administrar. Investimentos, impostos, questões legais. Esse tipo de dinheiro é complicado, querida. Você não deveria carregar isso sozinha. Minha mãe assentiu rapidamente. Só queremos te proteger. Melanie sorriu, olhos brilhando. Pense como um trabalho em equipe. A gente marca reuniões de família, decide junto onde o dinheiro pode fazer mais bem. Abri a capa. O título dizia: Cessão irrevogável de interesse beneficiário e nomeação de cotutor do traste. Página após página de juridiquês que, basicamente, entregava o controle a um novo conselho familiar com meu pai listado como presidente. Meu pulso martelava nos ouvidos. Levantei os olhos. A expressão do meu pai era pura preocupação. É só papelada, corte. Você assina, a gente registra, e ninguém nunca mais precisa se preocupar com nada. Minha mãe estendeu a mão e apertou a minha. Amamos você. É só isso. Melanie completou num sussurro. Estamos tão orgulhosos de você. A sala cheirava a café, mirtilo, e algo podre por baixo. Fechei a pasta. Todos os alarmes do meu corpo estavam gritando. Eu tinha saído do escritório do Correio com a pasta debaixo do braço e dirigido direto para Mount Lebanon. A porta da frente abriu antes mesmo de eu desligar o carro. Minha mãe acenou para que eu entrasse, como se eu estivesse voltando de uma guerra. Naquela noite, jantamos bolo de carne e purê de batatas na mesa de jantar que não usávamos desde o Natal de 2003. Papai serviu vinho para todo mundo, menos para o Mason, que ficou com uma coca, encarando o próprio prato. Melanie não parava de encher minha taça e me chamar de Amana a cada 3 frases. Na manhã seguinte, mamãe fez panquecas em forma de coração. Papai me mostrou planilhas no laptop e tinta vermelha por toda parte. A Walsh's Construction estava sangrando dinheiro desde os fechamentos de 2020. Os empréstimos pendentes no PNC Bank somavam 4,8 milhões. Só os juros comiam 30 mil por mês. Na hora do almoço, Melanie chorava no jardim de inverno, dizendo que a hipoteca da casa em Upper St. Clair estava com 2 parcelas atrasadas. O marido tinha ameaçado ir embora se eles perdessem a casa. Estamos afundando, Courtney. A vovó ia querer que a gente ficasse unido. Cada refeição, por 3 dias seguidos, seguia o mesmo roteiro. Eles se revezavam. Papai com os números da empresa. Mamãe com a culpa usando a memória da vovó Nora. Melanie com lágrimas e abraços. O documento de capa azul ficava na mesa de centro como um enfeite, a caneta posicionada cuidadosamente em cima. Na terceira noite, depois da sobremesa, papai empurrou os papéis para mim de novo. É só assinar, querida. A gente resolve tudo. Você nunca mais vai se preocupar. Coloquei o garfo na mesa. Eu não vou assinar. O silêncio caiu sobre a mesa como uma porta batida. O rosto de papai escureceu primeiro.
Veias saltaram na testa. Depois de tudo que fizemos por você? As lágrimas da Melanie desapareceram instantaneamente. Você vai mesmo deixar a gente perder a empresa? A casa? Sua egoísta de... Mamãe cortou, voz aguda. Nós te criamos, te vestimos, e agora você vai ver a gente morrer de fome na rua? Papai bateu as palmas tão forte que as taças de vinho pularam. Ótimo! Tivemos no tribunal. Vamos provar que você é incompetente para gerenciar esse tipo de dinheiro, ou que sua avó não estava em plena consciência quando escreveu seu nome no traste. De qualquer forma, o traste fica congelado até um juiz decidir. Melanie se inclinou sobre a mesa, olhos estreitados. Advogados custam caro, Courtney. Você vai queimar milhões antes disso acabar. É isso que você quer? Mamãe chorava agora. De verdade ou fingido impossível dizer. Como você pode fazer isso com a sua própria mãe? Levantei. A cadeira arrastou alto no piso de madeira. Acabou. Saí enquanto eles ainda gritavam. Papai me seguiu até a varanda, berrando que sangue é mais grosso que dinheiro, que eu ia me arrepender quando eles estivessem sem casa. Melanie gritou da porta que eu estava morta para ela. Entrei no Civic e travei as portas. O celular vibrou sem parar durante todo o caminho até o Hotel Extended Stay na Green Tree Road. Quando fiz o check-in, Melanie já tinha postado no grupo da família no Facebook 312 membros, primos distantes, vizinhos antigos, gente que eu nem lembrava. As mensagens começaram a chegar como enxurrada. Tia linda, de Cleveland. Fiquei sabendo que você ganhou dinheiro e não vai ajudar seus pais. Vergonha. Primo Derek. Ingrata é pouco. Alguém que eu não via desde o ensino médio. Karma tá vindo, garota. Números desconhecidos começaram a mandar prints do post, com emojis de risada e a palavra riquinha repetida sem parar. Virei o celular com a tela para baixo e fiquei olhando pro teto do hotel. 3 dias de amor tinham virado puro veneno no segundo em que eu me recusei a entregar o controle. Bloqueei todos os números de família que reconheci e pedi batata frita no serviço de quarto, nem consegui comer. A guerra tinha oficialmente começado. O envelope da FedEx aterrissou na mesa da minha suíte como um tijolo. Alexander Corrêa tinha enviado do Oxford Center com um único post-it colado. Liberação total assinada. Tudo aquilo que antes nos era proibido mostrar para você agora é seu. Tranquei a porta, apaguei as luzes, deixei só um abajur aceso e rasguei o pacote. Centenas de páginas se espalharam: petições judiciais, registros de cobrança, correspondências, relatórios médicos, até anotações escritas à mão de 15 anos atrás. Cada documento carregava o mesmo cabeçalho em negrito: Eleanor N. Walsh, traste irrevogável. A primeira bomba foi um registro de ligações, datado exatamente na noite em que Mason fugiu do banco. 21h14 chamada efetuada do celular de Gerald Walsh para o escritório Burger de Klein LLP. Duração: 47 minutos. Entrada de cobrança: consulta emergencial. Descrição: reativação imediata da contestação do traste Walsh. Cliente relata: beneficiário acessou fundos. Senti o sangue sumir do meu rosto. Próxima pasta. 2002 Tribunal de Órfãos do Condado de Allegheny. Gerald e Diane Walsh contra o espólio de Eleanor N. Walsh. Eles alegavam que a vovó não tinha capacidade testamentária quando assinou o traste. Anexaram um único atestado de um médico que a tinha visto uma vez por causa de um pulso torcido. O juiz rejeitou tudo em 4 páginas e ordenou que meus pais pagassem os honorários legais do espólio. 2008 Petição de emergência para tutela plena sobre Courtney Walsh, 18 anos. Meu pai argumentou que eu era incapaz de administrar ativos substanciais por causa de imaturidade e histórico de decisões ruins. Ele anexou meu formulário de desistência da faculdade comunitária como prova. O juiz escreveu na margem: desapontamento com herança não é motivo para tutela. Indeferido com prejuízo. 2014. Outra contestação de capacidade, desta vez com um psiquiatra contratado que diagnosticou minha avó com comprometimento cognitivo moderado após uma ligação de 15 minutos. Esse mesmo médico perdeu a licença 2 anos depois, quando o Conselho Estadual descobriu que ele falsificou relatórios em outros 6 casos de herança.
moção negada, sanções ameaçadas. Então veio o processo totalmente novo, ainda quente da impressora. 4 dias depois da minha visita ao Fifth Third, meu pai transferiu $250 mil do último empréstimo de equipamentos da empresa, no Citizens Bank, para Burger and Klein com o memo, Retainer Intervenção Trust da família Walsh, fase 2. 2 dias depois, mais $300 mil foram enviados para Reed & Langford, na Filadélfia, um escritório chique especializado em disputas complexas de patrimônio familiar. A petição emergencial, sob sigilo, pedia ao tribunal que congelasse todas as distribuições do trust até que fosse determinado se eu estava sujeita a coerção ou influência indevida e se co-curadores familiares deveriam ser nomeados para minha proteção. Anexadas estavam declarações prontas para assinatura. Gerald Walsh jurando que eu tinha um padrão documentado de dependência financeira e volatilidade emocional. Diane Walsh afirmando que eu teria ameaçado fugir aos 16 anos porque eles não quiseram comprar um carro para mim. Melanie Walsh Baker declarando que eu era incapaz de viver de forma independente sem amplo suporte de terceiros, citando meu relacionamento de 9 anos com Travis como prova de mau julgamento. Eles já tinham até uma avaliação psicológica compulsória marcada com um examinador que já tinha sido pago. Virei para os registros bancários. Os $550 mil em honorários advocatícios tinham saído do último empréstimo de construção, garantido por cada escavadeira, trator e caminhão basculante que a empresa ainda possuía. Meu pai hipotecou as máquinas que construíram metade das pontes do condado de Allegheny só para tentar roubar o que minha avó me deixou. Espalhei as páginas pelo carpete como um mapa de cena de crime. 15 anos. 15 anos de processos enquanto minha avó ainda estava viva. Mais quando fiz 18. Mais depois que ela morreu. E no momento em que Mason contou a eles o valor real, meu pai queimou a última tábua de salvação da empresa para contratar os advogados mais caros da Pensilvânia. Abri meu MacBook, criei uma nova unidade criptografada e comecei a escanear. Página após página, cada mentira, cada assinatura falsificada, cada dólar que gastaram tentando tomar o que nunca foi deles. Minhas mãos tremiam tanto que os primeiros 10 scans saíram tortos, tive que recomeçar. Quando terminei, o relógio marcava 4h07. Sentei no chão, cercada de papéis e de raiva. Eles nunca me enxergaram como filha, irmão ou neta. Me viram como um cofre que ainda não tinham conseguido arrombar. Fechei o laptop. O próximo pacote que eu enviaria não iria para um escritório de advocacia, iria para pessoas que usam jaquetas corta-vento com letras amarelas nas costas, e seria anônimo. Depois daquela noite, nunca mais dormi por mais de 3 horas seguidas. Cada scan, cada fatura destacada, cada transferência bancária vivia atrás das minhas pálpebras quando eu as fechava. Montei o pacote de denúncia da mesma forma que um técnico em explosivos monta algo que precisa detonar exatamente uma vez e nunca ser rastreado. Contratei o contador de Cleveland por meio de uma LLC registrada em Delaware. Paguei com cheques administrativos enviados de 3 cidades diferentes. Ele produziu um relatório forense de 180 páginas, com anexos que pareciam uma tese de pós-graduação, empresas de fachada registradas no nome de primos que nunca pegaram numa ferramenta, fraude em ordens de mudança em obras do PENDOT, depósitos em dinheiro dentro de 48 horas após cada pagamento falso e uma belíssima teia mostrando como o dinheiro sujo voltava limpo através de contratos de locação de equipamentos que nunca existiram. Acrescentei todo o histórico dos ataques ao trust, cada petição rejeitada, cada ameaça de sanção, cada dólar que meu pai drenou da empresa para lutar contra o último desejo da minha avó. Quando a unidade final estava criptografada com uma senha de 256 caracteres que memorizei e depois queimei, dirigi até a Southside às 2h43 da manhã, estacionei a 2 quadras do prédio federal e deixei 2 envelopes almofadados idênticos na caixa de coleta azul na East Carson Street. Um endereçado ao escritório de denúncias da IRS em DC. O outro ao escritório do FBI em Pittsburgh, setor de crimes econômicos. Sem impressões digitais, sem DNA, sem emitente. Depois, desapareci de novo. 61 dias depois, eu estava no corredor de cereais do Giant Eagle na Cochran Road quando todos os celulares da loja começaram a vibrar ao mesmo tempo. O meu foi o primeiro alerta de última hora da KDKA. Abri e quase deixei a cesta cair. Imagens ao vivo de helicóptero. Uma dúzia de SUVs descaracterizados e 2 viaturas da polícia de Pittsburgh bloqueando a entrada da Walsh Sons na Connor Road, em Mt. Lebanon.
Agentes com jaquetas azul marinho e letras amarelas do FBI saíam carregando arietes e caixas de evidências. Meu pai estava na calçada, com a camisa polo cinza da empresa, as mãos presas por braçadeiras, olhando para o chão enquanto uma agente lia seus direitos. Em menos de uma hora, o procurador federal abriu o indiciamento de 58 acusações: fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, conspiração, evasão fiscal, estrutura em tudo. Valor estimado do esquema: $12,4 milhões ao longo de 14 anos. Todas as contas corporativas foram congeladas antes do meio-dia. Os avisos de confisco civil chegaram ao tribunal às 12h07. Penhoras colocadas sobre a casa, a cabana em Cook Forest, os barcos, o time share em Hilton Head. Até a Odyssey 2019 da minha mãe. Naquela mesma tarde, 2 marechais dos Estados Unidos colaram um aviso de apreensão na porta da casa em Mt. Lebanon enquanto minha mãe observava da janela com roupão. O marido de Melanie, Ryan, entrou com o pedido de divórcio na segunda-feira seguinte, às 8h02 da manhã. Sei o horário exato porque a petição entrou no sistema público do condado de Allegheny. Ele pediu, em caráter emergencial, a custódia temporária exclusiva, a posse exclusiva da casa em Upper St. Clair e uma ordem de restrição mantendo Melanie a 150 metros de distância até nova audiência. Motivos: risco iminente de envolvimento em processo criminal federal e insolvência total. Ela foi notificada 3 horas depois, no Red Roof e na saída da I-79, enquanto as crianças estavam na escola. Mason enviou um único texto às 2h14 da manhã, na noite da operação: "Você fez isso. Você matou todos nós." Li a mensagem 17 vezes, o polegar pairando sobre o botão de responder, depois apaguei a conversa e bloqueei o número. A história dominou os noticiários locais por semanas. O Canal 11 exibiu imagens de drone mostrando agentes carregando caminhões-plataforma com retroescavadeiras e escavadeiras. O Post Gazette colocou a foto do meu pai fichado bem na primeira página, com manchetes passando de um patrão local respeitado a indiciado federal. Vizinhos que antes pediam ferramentas agora atravessavam a rua quando minha mãe passeava com o cachorro. O Country Club enviou uma carta registrada cancelando a associação por conduta prejudicial à reputação do clube. Clube de jardinagem, Clube do Livro, Igreja, voluntariado. Todos os grupos dos quais minha mãe fazia parte desde 1988 a removeram discretamente das listas. Meu pai pagou a fiança de $2 milhões usando o último terreno não desenvolvido da empresa, em Butler County, perto da Route 8. O juiz permitiu prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, mas a casa já estava marcada para ser leiloada pelo xerife em 90 dias. Melanie se mudou para um estúdio acima de um bar decadente na Potomac Avenue, em Dormont. Durante uma semana, ela postou TikTok chorando, culpando uma irmã invejosa e em dinheiro sujo, depois apagou tudo quando desconhecidos começaram a aparecer na porta do bar gritando a fraude. Mason jogou suas ferramentas na caçamba da Silverado e dirigiu para leste na I-76 ao amanhecer. Um amigo em comum do ensino médio me contou que ele estava dormindo em um colchão inflável numa casa geminada em Fiston, trabalhando no turno da madrugada de um depósito da Amazon perto do aeroporto. A família que antes ocupava um colonial de 6 quartos agora estava espalhada por cantos diferentes do condado de Allegheny como refugiados. Eu observava tudo da janela do segundo andar de um sobrado renovado em Lawrenceville, que comprei por meio de um traste cego. Paguei tudo em dinheiro, usei um telefone pré-pago registrado na LLC e nunca estacionei no mesmo lugar 2 vezes. Eu não chorei. Não comemorei. Apenas senti o silêncio cair pesado, definitivo. Eles passaram a minha vida inteira tentando tomar o que minha avó protegeu com seu último suspiro. Agora o governo estava tomando tudo deles, e eu estava finalmente, verdadeiramente livre. A audiência de sentença aconteceu na Sala 8B do Tribunal Federal Joseph F. V. Jr., no centro da cidade, numa manhã cinzenta de fevereiro. Sentei na última fileira, cabelo tingido de escuro, usando óculos que eu nem precisava, gola do casaco levantada. Ninguém me reconheceu. Meu pai entrou usando um terno azul marinho que parecia grande demais, mãos algemadas à frente, escoltado por 2 marechais. Tinha perdido os 14 quilos desde a operação. Quando o juiz perguntou se ele queria falar, ele apenas balançou a cabeça. O promotor leu o total final: 12,4 milhões lavados, 4,1 milhões em perdas fiscais, 58 acusações. O juiz olhou por cima dos óculos e anunciou a sentença: 96 meses em prisão federal,
a serem cumpridos na FCI Loreto, seguidos de 3 anos de liberdade supervisionada, restituição de 9,88 milhões e perda de todos os bens restantes. O martelo caiu. Meu pai não olhou para trás uma única vez. Os papéis de liquidação do capítulo 7 da Walsh Sons Construction foram protocolados na mesma semana. O administrador da falência leiloou tudo, as 3 últimas escavadeiras, os móveis do escritório, até as fotos emolduradas das pontes que meu pai pendurava no saguão. A casa de MT, Lebanon foi vendida no leilão do xerife por centavos de dólar para um investidor que a revendeu 6 meses depois. Minha mãe e Melanie foram parar em um apartamento de 1 quarto no Monole Manor, perto da Route 22, em Monroeville, 20 minutos a leste da cidade. O complexo ficava atrás de um Sheetz e de uma Dollar Tree, janelas viradas para a rodovia. Minha mãe ficou com o quarto. Melanie dormia no sofá-cama com cheiro de cigarro velho. Por meses, Melanie alternou números descartáveis. Primeiro vieram as mensagens de súplica: Courtney, por favor, o advogado do recurso precisa de mais 15 mil. Sou sua irmã. Sangue é sangue. Depois o tom mudou: você vai queimar no inferno por isso. Vou contar a todo repórter que você pagou o governo para destruir a gente. Eu sei onde você mora. Bloqueei cada número novo assim que surgia. A última mensagem veio de um código 412 às 3h07 da manhã, um único áudio dela chorando, me chamando de tudo que conseguia antes de o minuto acabar. Mason se mudou de vez para Filadélfia. Conseguiu emprego gerenciando o estoque de uma distribuidora de suprimentos médicos no nordeste da cidade e alugou um estúdio perto de Frankfurt e Kottman. A única comunicação que tivemos foi quando ele precisou da minha assinatura num documento fiscal antigo. Os e-mails tinham 3 linhas, sem saudação, sem despedida. Nunca mencionou meu pai, minha mãe, Melanie ou dinheiro. Mantive meu sobrado em Lawrenceville, mas também comprei outro imóvel por outra LLC, um duplex de tijolos em Bloomfield, onde ninguém fazia perguntas. Paguei em dinheiro, estacionava no beco e aprendi a viver sem deixar rastros. Minha mãe tentou uma vez, uma carta escrita à mão, encaminhada pelo escritório de correio. 8 páginas de versículos bíblicos e frases sublinhadas sobre perdão e família. E o que a vovó Nora pensaria? Li uma vez, dobrei em um quadrado e joguei na lareira. O registro de visitas da FCI Loreto permanecia quase vazio. Meu pai recebia cartas de alguns fornecedores antigos e de um colega de escola que ainda acreditava que ele tinha sido incriminado. Minha mãe o visitava 2 vezes por mês, dirigindo às 2h30 em um Corolla 2009 comprado no Craigslist. Melanie nunca foi. Ela disse ao Pittsburgh Tribune Review, em uma citação anônima, que algumas filhas destroem seus pais por esporte. Li o artigo no meu celular enquanto tomava café na varanda dos fundos. Não senti nada. 11 meses depois do martelo cair, os recursos tinham acabado. Os bens tinham desaparecido. E as pessoas que um dia lotaram uma casa de 6 quartos com barulho agora viviam em silêncio separado, silêncios que elas mesmas construíram. Eu ainda tinha o truste. Ainda tinha o cartão da vovó na minha carteira. Ainda tinha uma vida que eles jamais tocariam de novo. A história tinha terminado para eles. Para mim, ela estava apenas começando. A neve começou a cair no momento em que desci do Uber, na entrada do cemitério Allegheny. Os mesmos flocos pesados e úmidos que tinham me encharcado na noite em que eles trancaram a porta. 18 meses depois, dia por dia, caminhei pelo percurso familiar sozinha, as botas esmagando a camada fresca até chegar à lápide simples de granito. Eleanor Nora Walsh, de 1938 a 2018. Querida avó. Ajoelhei, limpei a neve da base e deixei um pequeno buquê de rosas brancas. O vento cortava meu rosto, mas eu já não sentia frio. A vovó tinha previsto tudo. Ela viu o próprio filho tentar sugá-la até o fim enquanto ela ainda respirava. Viu ele ensinar aos próprios filhos que amor vinha com etiqueta de preço. E, em vez de dar a eles outra chance de roubar, ela construiu um muro de advogados, juízes e papéis à prova de ferro pelo qual só eu poderia passar. Porque ela sabia que eu era a única que nunca pediu um centavo. Levantei e olhei para as colinas de Lápides, com o horizonte da cidade ao fundo. No último ano e meio, eu discretamente formara a Walsh Housing Partners LLC, usando uma série de trustes cegos e captações privadas.
A empresa comprou 3 prédios antigos de tijolos em East Liberty e Garfield. Reformou tudo com mão de obra sindicalizada e agora alugava apartamentos limpos e seguros, de 2 e 3 quartos, para mães solteiras 30% abaixo do valor de mercado. 78 famílias moravam lá porque as ações da Amazon da vovó, compradas em 1997, continuaram crescendo enquanto ninguém prestava atenção. O fundo de bolsas Eleanor N. Walsh, administrado pela Pittsburgh Foundation, já tinha enviado 42 jovens filhos de metalúrgicos e funcionários do setor de serviços para Pitt, para a CMU e para o Community College do Condado de Allegheny. Tudo pago, sem empréstimos. Cada bolsista recebia uma carta escrita à mão no mesmo papel de carta que a vovó usava. Educação é a única coisa que ninguém pode tomar de você. Eu ainda vivia de forma simples. Um apartamento de 2 quartos em Bloomfield, com um piso de madeira e uma varandinha minúscula que dava para Liberty Avenue. Um cachorro resgatado chamado Penny. Plantas em todos os parapeitos. Eu cozinhava quase todas as noites, lia livros de verdade e dormia sem pesadelos pela primeira vez em anos. Eu já não tinha mais um pai cumprindo 8 anos em Loreto. Já não tinha uma mãe morando em um quarto minúsculo em Monroeville. Já não tinha uma irmã que trocava de número descartável como quem troca de roupa. Mantive o e-mail do Mason nos contatos porque a vovó amava e porque algumas memórias de infância valem ser carregadas, mesmo quando as pessoas dentro delas já se foram. Trocamos exatamente 27 mensagens de trabalho em 18 meses. Risos curtos e nenhuma palavra pessoal. Tudo bem. A liberdade não é barulhenta. Liberdade é acordar no sábado e perceber que ninguém no mundo espera que você justifique como gasta seu dinheiro, seu tempo ou seu coração. Liberdade é doar milhões não porque alguém te manipulou, mas porque agora você pode. Liberdade é ficar parada na neve, diante do túmulo da sua avó, e saber sem a menor dúvida que você honrou a única pessoa que um dia te escolheu sem condições. Tirei os últimos flocos da pedra e falei com ela do jeito que sempre faço quando ninguém está ouvindo. Eu cumpri a promessa, vovó. Guardei tudo em segurança, e depois entreguei para quem realmente precisa, como você me ensinou. O vento carregou minhas palavras pelos corredores vazios de túmulos. Virei e desci a colina. Atrás de mim, a neve continuava caindo, cobrindo cada pegada que eu deixava. À minha frente, as luzes da cidade se acendiam, uma por uma. Para todos que estão ouvindo esta história, aqui vai o que aprendi da forma mais dura. Família não é um contrato de sangue que dá a alguém o direito de possuir você. Amor não é uma dívida que você paga para sempre porque alguém te alimentou e vestiu quando criança. E dinheiro de verdade só revela quem as pessoas já eram por dentro. Se as pessoas que deveriam te amar sem condições trancam a porta quando você não tem nada, acredite nelas da primeira vez. Corte a corda. Vá embora. Construa a vida que disseram que você não merecia. Porque a maior vingança não é destruir. É sobreviver. É ser gentil nos seus próprios termos. É se tornar o lugar seguro que você nunca teve para alguém que um dia vai precisar. A vovó Nora sabia disso. Agora eu também sei. E nunca fui tão feliz.